Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso ter você aqui de volta. Muito obrigado pela sua atitude de ter clicado na capa desse vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você ouvir um pouco daquilo que pode somar em sua vida. É claro que aquilo que você não gosta e nem quer falar, nem ouvir, que depois você delete, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Salmos, capítulo 109, que ele é muito direto, né? Mas são coisas grandes que chegam para nós e a gente, né, tem que tentar aí alcançar o que Deus quer falar conosco. Vamos lá? Bora pro vídeo? Oi, tudo bom? Venha! Vamos também sentar aqui e ouvir um pouco da palavra? Vamos todo mundo, tá? Vamos ficar todo mundo quietinho e prestar atenção, porque Deus tem muito mais para falar para eles e para vocês, tá bom? Vamos? Pois bem, o livro de Salmos nos conta muitas histórias, e dentre elas tem a história de Davi. E nós sabemos que tudo que Salmos fala tem alguma coisa relacionada ao rei Davi. Hoje nós estamos aqui procurando conhecer um pouco mais desse grande homem, né? E em um desses capítulos, dos 150 capítulos do livro de Salmos, temos aqui o capítulo 109, que relata o seguinte pra gente. Olha só que legal. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercam com palavras carregadas de ódio. Atacaram-me sem motivo. Em troca de minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a amizade com o ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a tua vida curta e o outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão. Longe de suas casas ruínas. Longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens. E estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho, e que ninguém o trate com bondade, que tenha misericórdia dos seus filhos órfãos, e nem tenha. Sejam exterminados dos seus descendentes, e desapareçam os seus nomes na geração seguinte, que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado, o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como roupa. Entre ela em seu corpo como água, e em seus ombros como óleo. Envolva-o com um manto, aperte-o sempre com um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como sombra vespertina. Para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus. Salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra,
e que a vergonha os cubra com manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor no meio da assembleia. Eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Oremos ao Senhor. Senhor, nesta hora, dá-nos discernimento para a Tua palavra, e que todos aqui que estão possam, Senhor, de bom coração, de bom grado, abrir a sua mente para tentar buscar de Ti, ó Pai, a mensagem de um texto tão polêmico e tão forte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Nós temos visto que seguir as pessoas e falar que a outra pessoa é mentirosa, é falsa, isso tem colocado muitas pessoas umas contra as outras. Na verdade, todos nós baseamos em coisas que sabemos, de certa forma, para que coloquemos as nossas diferenças, vamos dizer, em enfrentamento com os outros. A verdade é que, se formos nos basear naquilo que pensamos, podemos pensar qualquer coisa. Muitos dizem que a palavra de Deus não é assim tão verdadeira. Nós aqui vemos o salmista pedindo a Deus o fim daqueles que o fim daqueles que o maltratam. Por quê? Porque aqueles que os maltratam, que maltrata o Filho de Deus, aqui neste texto, demonstra um pavor terrível contra a verdade. A vontade de quem aqui no texto se declara dono da verdade, que é a pessoa que ataca a outra sem qualquer prova, colocando assim a sua lei, vamos dizer assim, como base. Mas por que trago hoje esse assunto aqui no vídeo? Por que falo sobre isso? Eu falo sobre esse texto porque eu quero que vocês entendam que o salmista está em larga escala sofrendo. Porque, como lemos no texto, nos versículos, a gente pode perceber aqui um homem muito perseguido. Um homem que só faz o bem e mesmo assim consegue enxergar os seus inimigos crescendo. E esses homens, por ele, é pedido a Deus que Deus então dê fim neles. Muitos falam da Bíblia, né, do Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Não existe Deus do Novo Testamento. Não existe Deus do Velho Testamento. Deus é um Deus só. Esse Deus aqui, que ouve a oração e que deixou com que esse livro viesse e fosse inspirado, porque esses sim são livros canônicos, livros que tenha confiança para que ele não se lá na frente não se encaixe naquilo que Deus disse. Os livros da palavra, considerados livros de sabedoria divina, aquele que veio do céu, são livros que Deus liberou para que estivesse aqui na biblioteca divina. A Bíblia, né, ela nos relata isso, ela nos mostra esse tipo de conhecimento. E eu quero deixar bem claro para vocês aqui, é que o homem aqui que pede a Deus o fim de seus inimigos, é aquele também que pede a Deus que o livre daquele sofrimento de ser humilhado por pessoas que vivem fazendo coisas que não prestam e querem humilhar aquele que vive uma vida normal, uma vida de respeito às outras pessoas. E eu quero deixar claro aqui que o texto, né, ele é muito claro aqui, ó, no versículo, vamos ler de novo aqui, ó, o versículo 6, diz assim, olha, designe-se, ou seja, mande para ele, né, ó, vamos trazer para o nosso entendimento, mande para ele um ímpio para ser seu oponente. Ele está pedindo a Deus que arrume para ele uma pessoa como ele, para que ele possa fazer o que ele está fazendo. Aí você pode perguntar, mas então ele está se dizendo que ele é uma pessoa melhor do que o outro? Eu quero te dizer o seguinte, você entender que você é melhor não importa. Isso não vai fazer diferença. A diferença real é se você realmente é essa pessoa. Você sabe que para vencer alguma coisa você tem que lutar por aquilo. E se você não lutar, você vai perder a guerra. A primeira coisa que acontece conosco quando perdemos uma guerra é a gente não lutar, é não corrermos atrás
daquilo que tem que ser falado, que tem que ser feito. Eu tenho esse canal aqui, né? A minha guerra são contra o meu maior adversário sou eu mesmo. Nesse texto eu posso compreender que o autor não tinha esse adversário, porque no texto que eu estou vendo, inspirado por Deus, esse homem que está aqui foi liberado por Deus para passar por isso. E ele, compreendendo isso dentro de si mesmo, pede a Deus encarecidamente para que Deus o livre daquelas pessoas que falam que ele é uma pessoa que não presta, que inventam mentiras contra ele. Ele pede aqui na oração que Deus então intervenha diretamente, né? A palavra diz assim, olha, seja, no versículo 8, seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa, viúva. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão, longe de suas casas em ruínas. É muito pesado o texto, né? Quando você vê que esse homem aqui, né, Davi, pede isso a Deus, pois um momento muito triste da vida dele, né, em que ele estava ali sofrendo as consequências de viver errando, e mesmo sendo um homem tão, vamos dizer assim, segundo o coração de Deus, Davi fez coisas absurdas, né, que talvez você imaginaria assim, um homem de Deus jamais faria isso. E esse texto aqui que acabamos de ler, vemos que o homem então aqui, Davi, pede ali, né, por favor, Senhor, que os filhos deles não tenham filhos, que as suas mulheres fiquem viúvas. Tamanho era o sofrimento de Davi. Talvez eu possa dizer para você que você acha que combater o mal, né, falando com as outras pessoas, que elas têm que mudar, porque senão vai dar errado, é ódio. Isso aqui talvez seja levado assim como ódio, né? Talvez as pessoas pensem que isso aqui seja ódio. Talvez a gente não lembre, né? E é o que nós vamos entender agora aqui, ó, no versículo 15, diz assim, olha, estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade. Então eu quero que você entenda, tudo que está acontecendo aqui, a consequência da oração que é feita por Davi aqui, é que aqueles homens que maltratavam ele daquele jeito, eram pessoas que nunca tinham feito bondade, ou seja, nunca tinham praticado bondade. A vontade que Davi tinha de se livrar daquelas pessoas é que aquele mal fazia tão mal à humanidade que ele pediu que aquele mal fosse aniquilado ali. E nós percebemos aqui que nesse tempo tão terrível que a história conta, a palavra de Deus nos fala que são homens que Davi não odiava os homens, né? Como vamos ver nos versículos aqui adiante, ó. Diz assim o versículo 21 do mesmo capítulo: mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do teu nome. Eu quero que você entenda o seguinte: a falta da busca e da reverência perante aquele que criou todas as coisas trouxe até um homem de Deus a vontade de acabar com o mal que era real na vida de outros homens, porque aqueles homens sacrificavam as outras pessoas por não praticar nem um ato de bondade. Percebe o que Deus quer que você entenda aqui? Deus, até para você orar, você tem que ter intimidade com Deus, para você saber o que você vai pedir a Deus com autoridade. Davi tinha autoridade diante de Deus para pedir a Deus o que ele queria. Você vê aqui que há muita vontade de se livrar daquela situação. Eu tenho certeza que muitos, talvez por trás da Bíblia, tenham feito coisas piores, né? O que a Bíblia muitas vezes nos relata, como em textos como esse, é que Deus quer muito mais para você do que você possa imaginar. Davi não estava nem aí se ia dar errado o que ele estava pedindo. Sabe por quê? Porque ele era um homem que tinha certeza do que queria. Você não tem que pedir hoje, né?
depois que Jesus veio e morreu por nós na cruz, nós não trabalhamos mais assim, nós não fazemos mais assim, mas nós vemos que na época em que esse texto foi escrito, era assim que os homens de Deus agiam. Porque também Deus ordenava que assim fosse. Porque nós vemos nos livros, no início da palavra lá, né, em Gênesis, e também depois nos livros que vieram em Êxodo, e no livro de Reis, e no livro de Samuel ali, a gente percebe que Deus, ele quando ia fazer com que o povo alcançasse vitória naquilo que ele estava determinado a fazer, Deus estava determinado a fazer, ele então mandava que os seus povos conquistassem os outros povos. Nós sabemos que a conquista de outros povos é através da força bruta. Hoje nós não agimos mais assim, porque o pecado foi destruído através da confirmação de que um homem como eu e você pudesse ficar sem pecar. É até meio sem jeito de falar, né? Como eu e você. Eu quero que você entenda o seguinte: não como a gente, na essência, no pecado original, mas como Deus em formato de homem, para que todas as suas promessas fossem cumpridas num ato que Jesus veio para fazer, para colocar em nossas vidas, no meio da humanidade, para que o homem entendesse que não mais seria necessário que o homem lutasse daquele jeito, como Davi aqui pedia a Deus, né? Que não havia mais necessidade de agir desse jeito, porque Jesus então tinha morrido pelos pecados, mostrado a Satanás que ele era capaz, mesmo como homem, de sentir todas as dores que pudesse sentir e se livrar de tudo que a mente causa, como a questão de você ser mal para alguém. Jesus então, ele conseguiu passar aqui na terra sem fazer o que faziam com Davi aqui. Talvez vocês pensem que eu ia falar que fizesse como Davi fez. Não, é como aqueles que faziam como Davi aqui. Porque Davi, ele sim passava por uma situação muito difícil aqui no capítulo 109 da carta aos Salmos, né? Na carta de Salmos ali. A situação era muito, muito difícil. Nós sabemos que até no momento em que Jesus estava aqui, as coisas eram assim. Até Jesus vir quebrar o paradigma de você ter ali uma legalidade falsa, né? Que é simplesmente para tapar algum defeito meu e seu. Então Jesus vem e entrega-se no lugar deste pecado que fazia com que pessoas como esse, que até hoje existem, nós vemos aí nossas autoridades também fazendo coisas parecidas com essa, né? Afunilando, forçando você a fazer aquilo que eles querem, porque são donos de poder. Isso tudo acontece hoje. O Evangelho, ele é atacado a todo momento. O Evangelho ele é destroçado às vezes por essas pessoas que tentam dizer que são donos da verdade. O capítulo 109 nos mostra um homem aqui muito triste, pedindo o fim dos seus inimigos. Na verdade, todos nós queremos o fim dos nossos inimigos, só que quando Jesus vem e mata com ele o pecado, ou seja, ele não pratica o pecado, isso então nos traz como herança uma salvação em cima do esforço de alguém. Se Davi estivesse aqui hoje, talvez ele não faria essa oração desse jeito, porque ele compreenderia que essas pessoas são pessoas carentes do amor de Deus. Mas então por que Deus deixou que Davi fizesse isso? Por que Deus deixou que Davi escrevesse isso aqui nos seus livros? É porque Deus, ele escreve aquilo que ele comanda, para que os comandados entendam que não há como você entender a mente de Deus. O que eu posso fazer no máximo é tentar entender a minha mente, para que eu não desagrade quem pode de uma hora para outra me tirar a vida. Não se esqueçam de que o simples fato de respirar,
Deus pode tirar de você a qualquer momento. Mas o que eu quero que vocês entendam sobre o assunto que estou falando hoje, sobre a questão de você querer destruir aquele que está querendo te destruir. Se você percebeu aqui, Davi pede a Deus o fim deles. Ele não toma atitudes contra eles, mas Davi pede incessantemente que Deus tome a rédea, vamos assim dizer, para que ele não faça uma coisa injusta. Porque quando ele clama a Deus é porque ele está desesperado. Eu queria perguntar para você agora, quantas vezes você já pediu a Deus para destruir alguém, porque você sabia que essas pessoas nunca tinham feito sequer um bem para alguém? Muitos por aí dizem que a gente não pode nem falar que o bandido tem que morrer. Muitos dizem por aí. Mas eu falo que eu não tenho que morrer. Se alguém quiser me matar, eu vou me defender. Isso aí, sem dúvida. É nesse sentido, talvez, que alguma coisa pode até alguém pensar sobre isso. Mas a verdade é que esse homem que estava aqui, ele estava sofrendo. Ele queria apenas acabar com aquele sofrimento. Ele queria que aquelas pessoas entendessem que ele não era ruim e que aquilo tudo era inveja. E agora que eu pergunto, por que inveja? A inveja está presente até mesmo na desgraça. Porque as pessoas sabem, aquelas pessoas que têm raiva de você e sabem que você é uma pessoa boa, elas só querem te humilhar porque elas acham que são melhores do que você. Esses homens aqui queriam humilhar Davi porque achavam que ele era o melhor do que eles. Eles eram melhor do que ele. Eu queria te perguntar nesse momento, você se acha melhor do que alguém? Você está imprensando alguém? Você está perseguindo alguém? E você sabe, e mesmo sabendo que essa pessoa não é uma pessoa ruim, eu quero te perguntar, por que fazes isto? A palavra de Deus também nos diz que um justo pode muito com uma oração. Então, tome cuidado, porque alguém pode estar orando contra você. Muitos nem falam assim, muitos nem tocam nesse assunto, mas alguém pode estar orando contra você. Eu defendo que uma pessoa não ore contra outra ou deseja a outra mal. Não. Mas eu defendo que você que está sendo atacado, busque em Deus, em oração, o fim dessas atitudes dentro dessas pessoas. Que ao invés de você pedir que a descendência deles acabe, que você peça que a descendência deles nasça com uma visão daquilo que Deus quer que você faça. Hoje nós temos livre acesso, nessa época que não. Hoje o véu foi rasgado e a gente pode diretamente pedir a Deus: Senhor Deus, ser conosco, nos dê paciência, nos dê força para enfrentar nossos medos, nossos inimigos. Meu Deus, seja conosco, porque somos pessoas, não desejamos mal para ninguém e queremos também que ninguém deseje mal para nós. Mas se alguém desejar mal para nós, que o Senhor interfira diretamente, porque nós não desejamos mal para ninguém. Eu não quero mal para ninguém, não quero a morte para ninguém. Eu quero a morte do mal. Eu quero que o mal morra. O que eu estou falando para você está escrito na palavra de Deus. Eu não estou falando da minha boca. Quando você quiser resolver um problema difícil, não vá lá resolver. Quando você discutir com o vizinho, não vá lá continuar a discussão para resolver problema. Não. Quando você estiver sendo atacado por alguém, não vá no boca a boca falar com ele. Converse com Deus, se ajoelhe. Calo no joelho. Por favor, eu peço a você. Talvez você ia fazer alguma coisa amanhã contra alguém. E ao contrário de que muitos entenderam aqui, na oração que Davi fez a Deus, Davi estava pedindo que aqueles que o atacavam fossem diretamente atingidos pela mão do Senhor. Ele não ia lá resolver nada, porque nesse texto nós vemos que ele queria que Deus resolvesse para ele, porque ele sabia que ele não poderia fazer nada sem autorização de Deus. Deus deixa
que você peça as coisas. Quando você sabe o que pedir, peça a Deus que Ele vai fazer por você. Neste momento eu queria pedir a você que você não deixasse que o mal tomasse conta da sua vida, do seu coração. Tome uma atitude de joelhos no chão. Ore a Deus: Senhor Deus, eu não quero o fim da pessoa, eu não quero o mal da pessoa, eu quero que o mal que está nela morra. Eu queria nesse momento dizer para você que Jesus morreu na cruz por você, que Jesus ama você e sua família. Eu queria dizer para você que todos os dias da minha vida, enquanto eu estiver aqui na terra, que eu sempre lembre que Deus é quem comanda e manda em tudo, para que eu um dia não venha sofrer as consequências de viver longe daquele que é o único que pode me manter vivo. Eu queria perguntar para você nesta noite: o que vale, o que mais vale para você? Para você é melhor que o homem que está em você que não presta morra? Ou que talvez alguém que você ache que não presta morra? Deus não se agrada dessas coisas. Porque se Ele se agradasse dessas coisas, Ele não deixaria que Jesus viesse. Ele deixaria que tudo continuasse como era no Velho Testamento. Mas Deus, Ele renovou a aliança porque Ele sabia que estava tudo errado. Que o pecado tinha tomado conta do coração, até mesmo os seus homens dele, do povo dele. A palavra de Deus lá no capítulo 9 da carta dos Romanos nos revela que só o remanescente será salvo. Então não adianta você pertencer a povo X, a povo tal. Se você não pertence ao remanescente, você não será salvo. E eu queria te oferecer nesta noite, neste momento, nesta hora, ou não sei o dia que você está vendo esse vídeo, te oferecer a salvação. Não eu, mas aquele que me enviou aqui para dizer isso a você. Davi chegou a um ponto de clamar a Deus que Deus destruísse as pessoas que estavam fazendo mal a ele, porque ele não aguentava mais sofrer. Nesse capítulo 9, nesse capítulo 109 aqui, a gente vê isso claramente, que a oração era para se livrar de um sofrimento. Deus tem tanta coisa para te dar. Não deixe chegar a um ponto que você vai ter que orar para que alguém pare de fazer mal para você. Nós sabemos que tudo que ele tinha, que Davi tinha, a maioria das coisas que ele tinha era, sim, vista pelos homens como muita, vamos dizer assim, com muito desejo de ter. Porque ele era um homem abençoado por Deus que, em certa forma, como aqui, em momentos como esse, ele estava degradando a imagem que Deus deu a ele de homem que tinha no coração a adoração. Então Deus, deixa com que ele passe por isso e ele começa a clamar a Deus pedindo o fim dos seus inimigos. Mas por mais que ele quisesse resolver as coisas, ele sabia que não podia resolver do jeito dele. Por que isso? Porque ele tinha autoridade diante de Deus, que Deus deu a ele autoridade para que ele tivesse intimidade com Deus. Ó Senhor, não tire de mim a alegria do teu Espírito. Senhor, torna-me a alegria da salvação. Lá no capítulo 10 da Carta aos Hebreus a gente vê como Deus amava Davi. Eu também quero ser amado por Deus desse jeito. Eu também. Mesmo errante pela terra. Mas antes da sua morte reconheceu que estava errado. E Deus então deu a ele o que mais eu queria ter, o que mais todo mundo quer. Eu tenho certeza que mesmo aqueles que nem sabem o que eu estou falando vão querer, porque sabem. Porque no fundo vão saber que morar com Cristo, a eternidade, é a única opção. Querendo ou não, um dia você vai enfrentar um juízo que você talvez nunca tinha pensado que existisse, simplesmente porque você acha que eu que estou aqui falando com você sou mais um dos bobos que acredita na palavra de Deus. Olha, é melhor ser chamado de bobo por todo mundo do que um dia, depois da minha morte, eu chegar diante de Deus e Ele me olhar no meu rosto e na minha cara e dizer assim: olha, eu não vos conheço. Eu tenho uma alegria para dizer para você: eu vivo uma vida que coloca em prática o que está escrito, mesmo com todos os meus erros, mesmo como Davi fez. E eu tenho visto na prática o que esses ensinamentos fazem na vida de quem os honra. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Vamos agora orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nesta breve meditação, que o Senhor possa alcançar os corações, que o Senhor possa estar conosco,
E nos dê, Senhor Deus, a tua autoridade sempre, que possamos sempre louvar e engrandecer o teu santo nome. Abençoe nossas vidas, aumente a nossa fé em Ti cada dia mais, ensina-nos a enfrentar os nossos medos, a enfrentar, Senhor Deus, aquelas pessoas que não querem o bem, nosso bem, nem o bem do próximo, Senhor Deus, mas com amor, que eles possam, Senhor, bater de frente com esse escudo que é o Teu amor, e através desse escudo, eles possam entender que não há nada tão forte quanto Ele. Muito obrigado, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. E até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir.